Povo do meu Brasil, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu querido irmão. Nesta gravação que estou horas começando, eu tenho um assunto de extrema importância para nós tratarmos. É um assunto chamado a unidade da igreja. Unidade. Você sabe, você compreende o que significa a unidade da igreja? Eu estou falando de igreja no singular, mas na verdade eu deveria estar falando no plural. Porque não é a igreja, são as igrejas. E por que são as igrejas? Não as igrejas no sentido do primeiro século da nossa era, até metade mais ou menos do primeiro século da nossa era, quando a igreja era uma só. Era a igreja fundada pelos apóstolos, lá em Jerusalém, por volta do ano 33, logo após a morte e ressurreição de Jesus e a assunção ao céu. E depois, no prosseguimento desta igreja, em vários estados, federados, não federados, em várias regiões por onde ela caminhou durante o seu início, com aqueles primeiros homens revestidos do Espírito Santo, revestidos dos dons espirituais. Aqueles irmãos, eles levaram a igreja, então, fora das cercanias de Jerusalém. Foram para outros estados federados. Mas era a mesma igreja. Só que hoje eu estou falando da igreja pluralista. Você pode dizer onde você congrega que a igreja presbiteriana do Brasil é da sua mesma doutrina? É aqui que começa o meu trabalho nesta noite. A igreja presbiteriana do Brasil é igual à doutrina da Igreja de Deus e Amor? Igual à Igreja Assembleia de Deus? A Congregação Cristã do Brasil? A Igreja Batista? Fora um montão de outras igrejas. Os neopentecostais, que são os pentecostais dos anos 60 para cá. Você coloca aí a Igreja Deus e Amor, coloca aí a Igreja Universal do Reino de Deus, assim chamada, coloca aí a Igreja da Internacional da Graça, coloca aí tantas outras. São iguais? Não o são. E eu quero ler nesta noite para você um versículo da Palavra de Deus, para que você veja o que disseram os apóstolos, ou o apóstolo São Paulo, a respeito desta igreja. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Que quer dizer esta leitura? Quer dizer que todos somos do mesmo, devemos ser do mesmo espírito, de uma mesma compreensão, de uma mesma doutrina. E por que Paulo estava dizendo isso? Porque até então, naquele instante, a doutrina era uma só. Era a igreja primitiva que doutrinava o mundo de então, com os ensinamentos apostólicos e o evangelho até onde Jesus tinha ensinado. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, uma igreja acredita de um jeito. Por exemplo, quantas igrejas que acreditam no batismo por aspersão? Batismo por aspersão é água na cabeça ou na fronte. É um pingo d'água, um copo de água, coisa assim. Isso é batismo por aspersão.
E eles sustentam isso, esse batismo por aspersão, como sendo o batismo verdadeiro. Para nós aqui, batismo é símbolo de sepultamento, morreu para o mundo. Batismo é por imersão e não aspersão. E a igreja, esta igreja que você congrega, sustenta esta forma de batismo. Aí eu pergunto a você, meu dileto amado irmão, é a mesma doutrina? É o mesmo parecer? É a mesma coisa? É evidente que não é. São coisas diferentes. Começou pelo batismo. E se tratar do batismo com o Espírito Santo? Com evidência de dons e dom de línguas e outros dons. O que dirão aqueles que não acreditam desta forma? Não, isso aí não é para os dias de hoje. Isso aí foi lá no passado. Agora há pouco, escutei recentemente um homem, acho que é de Goiânia, é um cidadão de um grande saber, e ele estava dizendo que o batismo com o Espírito Santo, com fogo, com dons, com dom de língua e outros dons, foi lá no passado, só para aquele grupo seleto de discípulos que mais tarde tornaram-se apóstolos, e não para o mundo de hoje. Você está vendo a diferença? E quem está certo? Aquela doutrina, aquele cidadão que está dizendo isso com a sua igreja, ou a igreja que acredita no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas? Então, esta recomendação do apóstolo São Paulo, sejais todos do mesmo parecer, já não é mais. Cada um já tomou uma direção e está parecendo como a Torre de Babel, que quando subiram um pouco daquela torre que eles estavam fazendo, na ignorância, dizendo que ia alcançar até os céus, eles achavam que o céu era pertinho. E estavam construindo aquela torre e também com o objetivo de não se espalharem pela face da terra, viverem todos juntos. Aí Deus os confundiu e cada um falava uma língua diferente e ninguém mais se entendia. Então, a igreja, as igrejas, se eu falar igreja, eu estou falando no sentido singular, eu estaria tratando desta forma da igreja fundada pelos apóstolos, quando ele recomendou que enquanto ela estivesse aqui na face da terra, fosse a mesma igreja, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, e não como está nos dias de hoje. Hoje existe o quê? Uma confusão de igrejas, porque cada uma acredita na sua doutrina, no seu ensinamento. E diz que aquela outra que crê daquela outra forma não está correta. Agora, eu digo para você, aí você pode estar pensando, mas o senhor também prega do seu jeito? Sim. A única diferença que eu prego do meu jeito não é do meu jeito, é porque eu sustento aqui o princípio, aquela igreja primitiva, lá do começo dos apóstolos. Eu prego a mesma coisa, ensino a mesma coisa, vivo a mesma coisa. A forma de batismo. Aqui para nós tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais, dons para ser semeado a palavra de Deus, acompanhada de sinais e maravilhas. A mesma coisa que aconteceu com os apóstolos, acontece aqui conosco. Então, a minha diferença das igrejas que estão aí estabelecidas no mundo inteiro é que eu mantenho a mesma doutrina do princípio e você não mantém. Você desviou-se. Você hoje está fazendo batismo por aspersão. Você hoje está fazendo batismo em nome da Trindade, que não existia. Para um judeu não há Trindade. E para o Velho Testamento não há Trindade. Essa confusão de Trindade começou exatamente com a queda da igreja. Constantino e os seus asseclas, lá por volta do ano 321, 325, quando do concílio lá de Nicéia estabeleceu-se as regras, juntou-se aquele montão de presbíteros, de pastores, de pessoas que já se denominavam bispos, e então fizeram aquele concílio e ali entraram em um consenso. Não o consenso apostólico, mas um novo consenso e conceito de igreja. E ali entrou a Trindade, ali entrou a adoração de santos, dos chamados santos. E ali o culto foi alterado substancialmente. O culto dos apóstolos, que eles era um culto que tinha louvores,
que tinha pregação, que tinha ensino, tinha revelações, tinha palavra, tinha doutrina, e agora ali o culto tomou outra direção, e hoje em dia, nos dias atuais que nós estamos vivendo, você não entende absolutamente nada de um culto, porque ele tem de tudo. Tem sal, ali tem água orada, ou ungida, ou fluidificada, dê o nome que você queira dar. Ali tem vestes diferentes, ensinos diferentes, orações também alteradas, e sobretudo as igrejas de hoje tomaram rumo totalmente diferente do ensino apostólico com a doutrina da prosperidade. Onde existe doutrina da prosperidade no Evangelho e na carta dos apóstolos, quem pode tirar dali doutrina da prosperidade? Onde é que eles fazem? Vão buscar no Velho Testamento, que na verdade tinha esse ensinamento para o povo de Israel e nenhuma outra nação. Ou você acha que o Velho Testamento foi escrito para as nações gentílicas? Não, foi escrito exatamente para o povo judeu. E é evidente que depois as pessoas que aceitarem a Jesus, já na graça, não naquela velha dispensação, mas agora na dispensação da graça, e aceitarem Jesus, tem certas doutrinas lá no Velho Testamento que você pode acolher e pode, se quiser, pode usar na sua igreja. Mas não vale mais. O Velho Testamento já foi abolido. Aquilo aí só tem exemplos. Quando você lê no Velho Testamento, são exemplos. Tem raras profecias que ainda não se cumpriram, estão prestes a se cumprir agora. Essas têm que ser observadas. Profecia, mas doutrina, de cabelo, de roupa. Como estão aí dizendo, é comum você ouvir dizendo que tem que deixar o cabelo, não pode pôr tesoura no cabelo. Que conversa é essa? As mulheres, estou falando. Que conversa é essa? De onde você extraiu isso? Quem não cortava o cabelo, não podia tocar no cabelo, era o nazireu. Aquela pessoa que a mãe, o pai votava, Deus, eu estou entregando este menino nas tuas mãos e ele não cortará mais seu cabelo. Sansão era um nazireu. Você viu o resultado de Sansão quando ele desobedeceu, mas os homens outros, não, tinham cabelo grande, tinham barba, porque era assim que funcionava aquele tempo. E doutrinas do Velho Testamento, com exceção o Decálogo, porque ali, se você for ler os 10 mandamentos, à luz da Bíblia, você vai ver que ele está vigendo hoje. Não tem nada ali que diga que foi quebrado. O povo ensina aí dizendo que Jesus aboliu o sábado, conversa de quem não sabe o que é exegese. Se você ler, estudar, você percebe que aquela doutrina é uma coisa que ele estabeleceu. Está dentro dos 10 mandamentos, que lá tem não matarás, não adulterarás, não roubarás. E uma série, são 10 ensinamentos que são doutrinas que se você matar, então você não é um desobediente, é um pecador, é um errante, é um criminoso. Está escrito, não matarás. E roubar pode? Não, está escrito, não roubarás. E essa doutrina que está escrito, não matarás, não roubarás, só citando duas, ela tem correspondência no Novo Testamento, ou agora no Novo Testamento de Jesus, você pode matar e pode roubar, pode adulterar. Está escrito isso que pode? Não, diz que não pode. Então, se está escrito que não pode, de onde extraiu-se esta doutrina que não pode cometer os mesmos crimes ou pecados que foram proibidos lá no Decálogo, nos 10 mandamentos? Então, há coisa do Velho Testamento que não vige mais, porque foi exclusivamente para um povo. E há coisas que são eternas. Por exemplo, o Deus único. Ele diz, Israel, ouve Israel, eu sou o único Deus. Não há outro Deus além de mim, eu sou o único. Depois, tiraram mais outros 2 deuses, se confundiram com relação ao nascimento de Jesus e com o Espírito Santo,
e acham, ou acharam e pregaram isso, ensinaram isso, que são deuses diferentes, quando na verdade há um só Deus, não dois, não três. E a igreja dos ídolos, vocês sabem qual é? Ela tem muito mais do que um Deus. Ela modernamente diz aí que não adoram, se ajoelham perante essas estátuas ou essas imagens e não adoram. Como não adoram? São adoradores de ídolos. São adoradores de imagens, de escultura, conforme a Bíblia proíbe este tipo de adoração. Porque quando eu me curvo, se está escrito só diante de Deus você deve se curvar, e você se curva diante de uma imagem, ela é o seu Deus. Isso é contra a palavra, é contra a Bíblia. Isso aí é um erro gravíssimo que criou-se isso, iniciou-se lá no ano 325 no Concílio de Nicéia e se estendeu ao longo do tempo e hoje mais ainda. Então as igrejas hoje, querido e dileto irmão, não fala a mesma coisa. Não crê na mesma doutrina. Não é a igreja dos apóstolos, fundada de Jesus, mas fundada pelos apóstolos. Não é. É diferente. Agora aqui é a mesma. Nós batizamos em nome de Jesus. Nós ensinamos a unicidade de Deus como Abraão disse e sustentou. O nosso Deus é um, disse ele ao povo judeu que se formaria a partir da sua própria vida. O nosso Deus é um. Assim nós cremos. Assim está escrito. Os apóstolos acreditavam nesse único Deus, embora manifestado em três ofícios: Pai, Criador; Filho, Reconciliador, reconciliando o mundo consigo mesmo; Espírito Santo sobre toda a humanidade. Agora sim, não é mais só para o judeu, mas agora é para toda a humanidade. Infelizmente, o povo judeu, onde estive recentemente fazendo seríssimas observações, não acreditam assim. Eles continuam agarrados à trilha do Velho Testamento, principalmente no Decálogo e outras coisas que eles próprios criaram ao longo do tempo. Não é mais a mesma coisa. Então a igreja não é una. Deveria ser a mesma igreja. Não o é. Quem não estiver na doutrina pregada pelos apóstolos está caminhando por caminhos tortos. Embora diga que estão em Jesus, eles que estão dizendo. Estar em Jesus significa estar na palavra de Jesus. Se você não está na doutrina de Jesus, se você não está na doutrina dos apóstolos, diga o que quiser dizer, mas você não está no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou, numa próxima oportunidade, vou dar seguimento a esta mesma doutrina, esse mesmo ensinamento, essa mesma palavra que estou dando para você, para que você possa compreender ainda mais a respeito da unidade da igreja. Que Deus te abençoe e te guarde, querido irmão.